Luana, Live Enem do Centro Universitário São Lucas, em parceria com o Colégio Classe A. Quem vai contar mais detalhes para a gente é o professor Tadeu, professor de História do Colégio Classe A, tão conhecido. Seja bem-vindo ao programa, professor. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar falando com vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui no Câmera Mais, para que a gente possa convidar a moçada para essa super aula que será amanhã, aí junto com o Centro Educacional São Lucas. Professor, a história tem um peso bem interessante, relevante aí nas provas do Enem, né? Nos últimos Enems, a história ela tem pregado umas peças nos candidatos e até em muitos professores. Amanhã nós vamos tirar algumas dúvidas, dar alguns macetes, porque eles começaram a fazer um trabalho onde o aluno que vai fazer a prova precisa aprender a identificar a que conteúdo pertence àquela questão. Eles saíram do decoreba e estão trabalhando de uma maneira mais interpretativa. Então, é muito comum a gente ouvir estudantes falarem assim: nossa, não caiu nada de história, não teve nenhuma questão de história. E, na verdade, o conteúdo ele está embutido. Ele está dentro de uma argumentação contextual, presente num texto de um autor famoso, faz citações sobre a vida de Isaac Newton, de Maquiavel, para depois daí tirar o que a gente chama de contexto histórico, mentalidade histórica. Então, as provas do Enem dos últimos anos têm seguido essa tradição e ela tem pegado muitos alunos, muitos estudantes nessa prova. Amanhã, por exemplo, nós vamos usar só questões de história de 2019, do Enem de 2019, que muita gente comenta que não teve questão de história. Entendi. E aí nós vamos mostrar que muitas questões de história traziam um enunciado que pegava os candidatos. Isso, na verdade, vem dessa necessidade de você ter uma bagagem para você fazer essa interpretação das questões, né? Que é uma maneira muito mais ampla de testar esse conhecimento. Agora, de que forma, professor, você traz, além dessa análise, tem um outro segredinho aí que a gente vai conseguir ver a partir de amanhã nessa live, né? Existe uma outra forma de abordar esses assuntos, especialmente para a live de amanhã? Isso, nós vamos abordar amanhã enquadrando esse contexto dentro de mapas mentais que permitam ao aluno estabelecer uma ligação entre o período que ele está estudando e a forma que a questão aparece na prova do Enem. Esse é um macete que facilita bastante o acerto das questões na prova de História Geral e de História do Brasil. Então, você não pode perder, porque essa bagagem vai realmente te ajudar a ir bem na prova do Enem, né, quando em janeiro nós tivermos a realização da mesma. Gente, professor, você falou aqui do tempo, né, o dia, quando a gente vai realizar essa prova, que é no mês de janeiro. Daqui para lá, o aluno, que dica você daria para esse aluno, além de poder assistir essas aulas e poder contar com as aulas gratuitas, né, dessa live, que é uma iniciativa incrível do Centro Universitário São Lucas, junto com o Colégio Classe A, quais são essas outras dicas que você consegue dar para o aluno em relação a esse tempo de estudo, né? Como é que ele consegue revisar, especialmente, a história daqui até janeiro, por exemplo? Olha, esse ano é um ano atípico, né? Nós estamos trabalhando praticamente 90% dos conteúdos de forma online. Então, é fundamental que esse aluno se organize como se ele estivesse normalmente tendo aula presencial. Ele precisa, por exemplo, ter o seu horário regular de estudo, assistir às aulas online, praticar com exercícios e ter todo aquele segmento
porque agora o tempo começou a ficar escasso. Janeiro, nós estamos há pouco mais de 6 meses até janeiro, e ainda trabalhando por volta ali da Idade Moderna. Falta ainda muito conteúdo e é preciso estar sempre revisando esses assuntos. Porque a prova do Enem, além de tudo, ela é cansativa. É outro questionamento que a gente faz bastante. É uma maldade com o aluno o volume de questões que em cada dia nós temos na prova do Enem. Certo, professor. Além do preparo pedagógico, psicológico, ele também tem que ter um preparo físico para suportar essa maratona. Então, é preciso que ele esteja apto em vários aspectos aí do que vai ter na prova. Perfeito. Professor, eu te agradeço aqui a tua disponibilidade de vir falar um pouquinho, fazer esse convite. E reitero aqui a informação que amanhã a live começa às 11 da manhã pelos canais oficiais do Facebook do Centro Universitário São Lucas, Facebook São Lucas Educacional e YouTube também São Lucas Educacional Porto Velho. Além disso, se você não tem tanto acesso à internet, à banda larga, você pode contar com a transmissão ao vivo aqui na SIC TV, também no mesmo horário, das 11 até o meio-dia. Você vai ter o privilégio de ter aí na sua casa a aula de um grande professor, o professor Tadeu. Quem é de Porto Velho, se ainda não estudou com o Tadeu, conhece, sabe da história. Realmente, São Lucas fez uma parceria incrível com o Colégio Classe A nesse sentido de trazer pessoas assim com uma bagagem tão interessantes e com muita didática, para ajudar. Então, amanhã, 11 horas da manhã, tem live nas redes sociais e aqui na SIC TV. Luana? Ou no programa Viver Bem deste